Existe uma verdade que poucas pessoas têm coragem de encarar. Se você não aprender a controlar a sua mente, nada na sua vida vai funcionar como deveria. Não importa o quanto você se esforce, quantas oportunidades apareçam ou quantas vezes você tente recomeçar. Se sua mente estiver fora de controle, sua vida sempre voltará ao mesmo lugar. O problema é que essa batalha não acontece do lado de fora. Ela acontece dentro de você, em silêncio. Nos pensamentos que ninguém vê, nas decisões que você toma sozinho, nas ideias que você aceita sem questionar. É ali, nesse campo invisível, que sua vida está sendo construída ou destruída todos os dias. E aqui está o ponto mais perigoso. A maioria das pessoas nem percebe que está perdendo essa batalha. Acreditam que o problema está nas circunstâncias, nas pessoas, na falta de oportunidades, mas ignoram o verdadeiro inimigo, uma mente desorganizada, impulsiva e sem direção. Provérbios, um dos livros mais profundos já escritos sobre sabedoria, revela algo que muda tudo. Antes de qualquer mudança externa, precisa existir um governo interno. Antes de vencer no mundo, você precisa vencer dentro da sua própria mente. E enquanto isso não acontecer, nada se sustenta. Talvez você já tenha sentido isso na prática. Começa algo com força, mas não consegue manter. Toma decisões que depois se arrepende. Sabe o que precisa fazer, mas não consegue executar com consistência. Isso não é falta de capacidade, é falta de controle mental. Mas aqui está a boa notícia. Sua mente pode ser treinada, seus pensamentos podem ser direcionados e sua vida pode ser completamente transformada. Se você aprender a governar aquilo que acontece dentro de você, nos próximos passos, você vai descobrir princípios profundos, baseados na sabedoria de Provérbios, que revelam como controlar seus pensamentos, vencer essa batalha invisível e, finalmente, assumir o controle da sua própria vida. Porque, no final, tudo se resume a isso. Quem governa a mente, governa o destino. Antes de continuarmos, se você gosta dos nossos vídeos e sente que eles têm abençoado sua vida, curta e comente, nem que seja apenas um amém. Isso faz uma enorme diferença para que este conteúdo chegue a mais pessoas e impacte vidas. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative as notificações e compartilhe com quem você ama. Assim, o YouTube vai te conhecer melhor e te indicar ainda mais vídeos como este para te ajudar na sua jornada de fé. Ajude a disseminar esta mensagem de fé e esperança. Cada curtida, comentário e compartilhamento fortalece esse trabalho, que fazemos com todo carinho para edificar sua vida. Juntos, podemos alcançar ainda mais corações. Continuando. Existe uma verdade silenciosa que governa a vida de todos, mas poucos percebem. Você não vive aquilo que deseja. Você vive aquilo que pensa constantemente. Provérbios revela que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que sua realidade atual não começou nas suas ações. Começou muito antes, dentro da sua mente. Seus pensamentos estão moldando sua vida neste exato momento, mesmo que você não perceba. E se eles estiverem desalinhados, sua vida inevitavelmente refletirá esse desalinhamento. A maioria das pessoas tenta mudar de vida mudando apenas o comportamento, mas ignora a raiz do problema. É como tentar consertar uma árvore mexendo nas folhas, sem tocar na raiz. Seus pensamentos são essa raiz invisível. Se você pensa de forma limitada, viverá limitado. Se pensa com medo, viverá travado. Se pensa com insegurança, tomará decisões pequenas. A vida não responde ao que você quer. Ela responde ao padrão mental que você sustenta todos os dias. Provérbios constantemente chama a sabedoria porque entende que o pensamento correto precede a vida correta. Não é sobre positividade vazia, mas sobre alinhamento interno. Pensamentos disciplinados criam caminhos sólidos. Pensamentos desordenados criam confusão.
E aqui está o ponto-chave. Sua mente sempre buscará evidências para aquilo que você acredita. Ou seja, se você acredita que nada dá certo para você, sua mente encontrará formas de provar isso. Agora entenda algo profundo. Pensamentos dominantes não são aqueles que aparecem ocasionalmente, mas aqueles que se repetem diariamente. São esses pensamentos repetidos que moldam sua identidade. E identidade molda comportamento. E comportamento molda resultados. É um ciclo invisível, mas extremamente poderoso. É por isso que muitas pessoas permanecem presas na mesma vida por anos, não porque não têm oportunidades, mas porque carregam uma mente que não permite avançar. Controlar sua mente não é impedir pensamentos, mas escolher quais permanecem. Esse é o nível de consciência que Provérbios ensina, vigilância interna. Nem todo pensamento merece espaço, nem toda ideia merece atenção. Você precisa aprender a filtrar, confrontar e substituir aquilo que não edifica. Caso contrário, sua própria mente se tornará um sabotador silencioso da sua vida. Existe também um fator moderno que intensifica esse problema: o excesso de informação. Hoje, sua mente é bombardeada constantemente. Redes sociais, notícias, opiniões, comparações. Se você não tiver controle, esses estímulos começam a definir seus pensamentos dominantes sem que você perceba. E aos poucos, você perde o controle da sua própria direção. Por isso, dominar a mente hoje não é apenas espiritual. É uma questão de sobrevivência emocional e mental. A transformação começa quando você decide assumir responsabilidade pelos seus pensamentos. Não culpar o passado, as circunstâncias ou outras pessoas, mas entender: se minha vida não está como eu quero, preciso começar pela minha mente. Esse é o ponto de virada. Quando você muda seus pensamentos dominantes, você muda sua direção. E quando muda sua direção, inevitavelmente muda seu destino. Existe um erro silencioso que destrói destinos sem fazer barulho. Acreditar que decisões erradas acontecem do nada. Provérbios mostra o contrário. Toda decisão nasce de um pensamento que não foi controlado. Antes de qualquer atitude precipitada, houve um diálogo interno mal conduzido. E é exatamente aí que a maioria perde o controle da própria vida. Não no momento da ação, mas no momento em que permite que qualquer pensamento conduza suas escolhas. A mente humana funciona como um fluxo contínuo, e se você não assume o controle, ela passa a operar no automático. Pensamentos surgem, emoções são ativadas e decisões são tomadas sem reflexão. Isso cria um padrão perigoso. Você começa a viver reagindo e não escolhendo. Provérbios chama isso de insensatez. Agir sem ponderar, falar sem pensar, decidir sem avaliar. E o resultado disso é sempre o mesmo: arrependimento. O problema dos pensamentos impulsivos é que eles vêm carregados de emoção. E emoção intensa reduz a clareza. Quando alguém está dominado pela raiva, pelo medo ou pela ansiedade, sua capacidade de pensar com sabedoria diminui drasticamente. É por isso que decisões tomadas em momentos emocionais costumam ser as mais destrutivas. Provérbios alerta constantemente sobre isso. O sábio é aquele que domina seu espírito antes de agir. Agora observe algo profundo. A impulsividade não começa na ação, mas na falta de vigilância anterior. Pequenos pensamentos são ignorados, pequenas irritações são alimentadas, pequenas inseguranças crescem, até que, em um momento específico, tudo explode em uma decisão errada. Ou seja, grandes erros são construídos em silêncio, através de pensamentos que ninguém controlou quando ainda eram pequenos. No mundo atual, isso se intensifica ainda mais. Tudo é rápido, imediato, instantâneo. As pessoas querem respostas rápidas, decisões rápidas, resultados rápidos. Mas Provérbios ensina o oposto. A sabedoria está na pausa. Quem para, pensa. Quem pensa, discerne.
Quem discerne, decide melhor. A pausa não é fraqueza, é estratégia. É nela que você retoma o controle da sua mente antes que ela te leve para um caminho errado. Controlar pensamentos, nesse contexto, é criar um espaço entre o que você sente e o que você faz. Esse espaço é onde a sabedoria entra. É ali que você pode questionar: esse pensamento é verdadeiro? Isso vale a pena? Essa decisão vai me aproximar ou me afastar do que eu quero construir? Esse tipo de consciência muda tudo, porque transforma reações automáticas em escolhas conscientes. A vida começa a mudar quando você aprende a interromper o ciclo da impulsividade, quando você percebe que não precisa agir imediatamente sobre tudo que pensa ou sente, quando você entende que dominar a mente é, na verdade, dominar o tempo da sua resposta. E esse domínio te protege de erros, te posiciona com sabedoria e te conduz para decisões que constroem e não destroem. Existe uma ilusão muito comum: acreditar que os maiores obstáculos da vida estão do lado de fora. As pessoas culpam o ambiente, as circunstâncias, as oportunidades, os outros. Mas Provérbios revela uma verdade desconfortável e libertadora ao mesmo tempo. A maior derrota de um homem não acontece externamente. Ela acontece internamente, muito antes de qualquer resultado aparecer. Antes de alguém desistir de um sonho, primeiro desistiu dentro da mente. Antes de alguém fracassar publicamente, já vinha se sabotando em silêncio. Antes de perder uma oportunidade, já havia alimentado pensamentos de incapacidade. Ou seja, a derrota visível é apenas o reflexo de uma rendição invisível. E essa rendição começa nos pensamentos que você aceita sem questionar. Provérbios fala sobre o homem que é vencido por si mesmo, aquele que não domina o próprio espírito. Isso é profundo, porque mostra que o verdadeiro domínio não é sobre situações externas, mas sobre o mundo interno. Você pode ter oportunidades, recursos e talento, mas se sua mente estiver desorganizada, insegura ou dominada por medo, você mesmo se impede de avançar. Agora entenda algo poderoso: o mundo só confirma aquilo que você já acredita internamente. Se você acredita que não é capaz, você age com hesitação. Se age com hesitação, perde oportunidades e então reforça a crença de que não consegue. Percebe o ciclo? A mente cria a lente e a lente interpreta a realidade. Por isso, muitas pessoas vivem presas, não por falta de capacidade, mas por excesso de pensamentos limitantes. O problema é que essa autossabotagem é silenciosa. Ela não aparece como um inimigo claro. Ela vem disfarçada de dúvida, de procrastinação, de medo justificado, de desculpas aparentemente racionais. E quando você percebe, já perdeu tempo, energia e oportunidades. Provérbios alerta sobre isso ao mostrar que o tolo sempre encontra justificativas, enquanto o sábio confronta a si mesmo. Vencer na vida, portanto, não começa com grandes conquistas externas, mas com pequenas vitórias internas. É vencer o pensamento que diz: deixa para depois. É vencer a voz que diz: você não consegue. É vencer a tendência de desistir no meio do caminho. Esse tipo de vitória ninguém vê, mas é ela que constrói todas as outras. Quando você aprende a governar sua mente, algo muda completamente. Você deixa de ser seu próprio inimigo e passa a ser seu maior aliado. E isso muda tudo, porque agora, em vez de se sabotar, você se fortalece. Em vez de se limitar, você se expande. Em vez de se derrotar, você se constrói. E é nesse momento que a vida começa, de fato, a avançar. Provérbios revela uma das leis mais poderosas da vida, ainda que muitos não percebam. Tudo o que você vive hoje é resultado de algo que foi plantado antes. E quando falamos de plantio, não estamos falando apenas de ações, estamos falando principalmente de pensamentos. Sua mente funciona como um campo fértil.
E tudo o que você permite entrar nela, cedo ou tarde, produzirá frutos na sua vida. O grande problema é que muitas pessoas querem colher uma vida de paz, sucesso e equilíbrio, mas continuam plantando pensamentos de medo, dúvida, comparação e insegurança. Isso gera um conflito inevitável. O que você deseja não combina com o que você cultiva. Provérbios ensina que não existe colheita diferente do plantio. Isso não é espiritual apenas, é uma lei prática da vida. Agora observe algo profundo. O campo não decide o que nasce, ele apenas responde ao que é plantado. Sua mente funciona da mesma forma. Se você planta constantemente pensamentos negativos, sua mente não vai filtrar, ela vai desenvolver. Se planta disciplina, ela fortalece. Se planta foco, ela organiza. Ou seja, sua mente não julga o conteúdo, ela apenas multiplica aquilo que você repete. Existe também um fator perigoso. Pensamentos são plantados de forma sutil. Às vezes, não é algo explícito, mas pequenas exposições diárias, conteúdos que você consome, conversas que você participa, ambientes que você frequenta. Tudo isso são sementes. E o mais perigoso é que muitas dessas sementes crescem sem você perceber, até se tornarem padrões mentais dominantes. Provérbios valoriza a sabedoria exatamente porque ela funciona como um filtro de sementes. O sábio não aceita qualquer pensamento. Ele analisa, discerne e escolhe o que permite permanecer. Isso exige intencionalidade, porque se você não escolhe conscientemente o que planta, o ambiente planta por você, e nem sempre o ambiente está comprometido com o seu crescimento. Outro ponto importante: toda semente tem um tempo de crescimento. Isso significa que muitas vezes você não vê resultado imediato dos seus pensamentos, e é aí que muitos desistem. Mas a verdade é que o processo está acontecendo. Pensamentos repetidos estão criando raízes, formando crenças, moldando comportamentos. Até que um dia os resultados aparecem. E quando aparecem, parecem de repente, mas foram construídos ao longo do tempo. A transformação da vida começa quando você decide se tornar um plantador consciente. Quando você entende que cada pensamento é uma semente e começa a escolher com intenção o que entra na sua mente. Esse é o ponto de virada. Sair do automático e assumir o controle do seu campo mental. Porque quando você planta certo, é apenas questão de tempo até colher uma vida completamente diferente. Existe uma inversão silenciosa acontecendo na vida de muitas pessoas. Elas acreditam que estão no controle, mas na verdade estão sendo conduzidas pelas próprias emoções. Provérbios já alertava sobre isso ao dizer que aquele que não domina o seu espírito é como uma cidade sem muros, vulnerável, exposta e facilmente invadida. E hoje, mais do que nunca, essa realidade se tornou comum. Emoções não são o problema. Elas fazem parte da natureza humana. O problema começa quando elas assumem o controle da mente, porque emoções são intensas, mas não são estáveis. Elas mudam rapidamente, oscilam conforme o ambiente, as circunstâncias e até o estado físico. E quando você toma decisões baseadas apenas no que sente no momento, sua vida se torna instável, imprevisível e muitas vezes caótica. Provérbios ensina que o sábio não ignora suas emoções, mas também não se submete a elas. Ele sente, mas filtra. Ele percebe, mas avalia. Ele não reage imediatamente, ele processa. Esse é o diferencial, porque quem reage vive no automático. Quem processa, vive com intenção. E essa diferença, embora pareça pequena, define destinos completamente diferentes ao longo do tempo. Agora observe algo profundo. Emoções são alimentadas por pensamentos. Ou seja, antes de sentir, você pensou, mesmo que de forma rápida e quase imperceptível. Um pensamento gera uma interpretação, e essa interpretação gera uma emoção. Isso significa que, se você aprende a controlar seus pensamentos, automaticamente começa a influenciar suas emoções.
Esse é o verdadeiro domínio interno que Provérbios aponta. O problema é que o mundo moderno incentiva exatamente o oposto. As pessoas são ensinadas a seguir o coração, a agir conforme sentem, a reagir instantaneamente. Mas essa filosofia, embora pareça libertadora, aprisiona, porque transforma você em refém de estados emocionais passageiros. Hoje você está motivado, amanhã desanimado, hoje decidido, amanhã inseguro. E assim, a vida nunca avança de forma consistente. Dominar a mente nesse contexto é aprender a não tomar decisões definitivas baseadas em emoções momentâneas. É criar distância entre o que você sente e o que você decide. É desenvolver a capacidade de dizer: eu estou com raiva, mas não vou agir com base nisso. Estou com medo, mas não vou parar por causa disso. Esse nível de controle é o que constrói estabilidade e maturidade. Quando você aprende a governar sua mente, algo poderoso acontece. Suas emoções deixam de ser líderes e passam a ser sinais. Elas ainda existem, mas não comandam. E isso muda tudo, porque agora você não vive mais reagindo ao que sente. Você vive direcionando sua vida com sabedoria. E é exatamente esse tipo de domínio que transforma completamente a forma como você vive, decide e constrói o seu futuro. Existe algo acontecendo dentro da sua mente neste exato momento, mesmo que você não perceba. Seus pensamentos estão sendo transformados em crenças. E o mais perigoso é que isso não acontece de forma consciente. Provérbios nos alerta sobre a importância de guardar o coração, porque entende que é ali que se formam as convicções que guiam toda a vida. Ou seja, aquilo que você pensa repetidamente deixa de ser apenas um pensamento e passa a ser uma verdade para você. No início, um pensamento parece pequeno, inofensivo, quase irrelevante. Mas quando ele se repete, começa a ganhar força, e com o tempo, ele se instala como uma crença invisível. Você não questiona mais, você apenas aceita. E é nesse ponto que o pensamento deixa de ser algo passageiro e passa a definir sua identidade. Você não apenas pensa de determinada forma, você passa a se ver daquela forma. Agora, entenda algo profundo. Crenças funcionam como filtros da realidade. Elas determinam o que você percebe, como interpreta e como reage ao mundo. Se você carrega a crença de que não é capaz, por exemplo, sua mente automaticamente ignora evidências contrárias e foca apenas naquilo que confirma essa ideia. Provérbios já apontava isso ao falar sobre o entendimento do homem. Cada um enxerga conforme o seu interior está formado. O problema é que muitas dessas crenças foram construídas sem intenção. Vieram de experiências passadas, palavras que você ouviu, fracassos que você interpretou de forma negativa, comparações constantes. E, sem perceber, você foi acumulando pensamentos que se repetiram até se tornarem parte de quem você acredita ser. E então, começa a viver limitado não pela realidade, mas pela forma como você a interpreta. Provérbios exalta a sabedoria exatamente porque ela tem o poder de confrontar crenças erradas. O sábio não aceita tudo que acredita. Ele examina, ele questiona, ele se permite ajustar sua forma de pensar. Isso exige humildade, porque significa reconhecer que nem tudo que você acredita é verdade. Mas é exatamente esse processo que liberta a mente e abre espaço para crescimento. Transformar sua vida, portanto, passa necessariamente por transformar suas crenças. E isso só acontece quando você começa a interromper pensamentos repetitivos negativos e substituí-los intencionalmente. No começo parece artificial, difícil, até desconfortável. Mas com o tempo, novos pensamentos começam a se repetir e novas crenças começam a se formar. É um processo, mas é um processo poderoso. Quando suas crenças mudam, sua identidade muda. E quando sua identidade muda, suas decisões, atitudes e resultados acompanham essa mudança.
Esse é o nível mais profundo da transformação. Não é apenas fazer diferente, é se tornar diferente. E tudo isso começa com algo aparentemente simples: escolher conscientemente quais pensamentos você permite repetir dentro da sua mente. Existe uma lei silenciosa operando dentro da sua mente todos os dias. Aquilo que você mais alimenta é aquilo que se fortalece. Provérbios ensina que o coração do homem é moldado pelas fontes que ele consome, e isso vai muito além de comida física. Estamos falando de pensamentos, informações, ambientes e influências. Sua mente está constantemente sendo nutrida, e esse alimento define diretamente a forma como você pensa e vive. O problema é que muitas pessoas desejam uma mente forte, equilibrada e sábia, mas continuam alimentando exatamente o oposto. Consomem conteúdo negativo, vivem em ambientes de reclamação, se cercam de pessoas pessimistas e ainda se expõem a comparações constantes. Isso cria um padrão mental que, inevitavelmente, gera insegurança, ansiedade e desânimo. Não é falta de capacidade, é excesso de influência errada. Agora entenda algo profundo. Sua mente não diferencia o que é útil do que é prejudicial. Ela apenas absorve e desenvolve aquilo que recebe com frequência. Se você alimenta medo, sua mente se torna especialista em gerar cenários negativos. Se alimenta dúvida, ela encontra razões para você não agir. Mas se alimenta sabedoria, disciplina e verdade, ela começa a operar de forma estratégica e equilibrada. Provérbios constantemente chama o homem a buscar a sabedoria, não como algo ocasional, mas como um alimento diário. Isso revela um princípio essencial. Não basta ter contato com o que é bom de vez em quando, é necessário constância. Porque não é o que você faz raramente que molda sua mente, mas aquilo que você faz todos os dias, mesmo sem perceber. Outro ponto importante é que o alimento da mente nem sempre é intencional. Muitas vezes você está sendo influenciado sem perceber. Um vídeo aqui, uma conversa ali, uma notícia, uma comparação, tudo isso vai entrando e moldando sua percepção de mundo. E quando você se dá conta, sua forma de pensar já foi alterada. Por isso, vigilância não é exagero, é proteção. A transformação começa quando você decide ser seletivo, quando você entende que nem tudo merece sua atenção, que nem todo conteúdo deve entrar na sua mente, que nem toda opinião deve ser considerada. Esse nível de filtro é o que separa uma mente comum de uma mente disciplinada. E Provérbios deixa claro: quem é sábio escolhe bem aquilo que ouve, vê e absorve. Quando você passa a alimentar sua mente corretamente, algo poderoso acontece. Seus pensamentos começam a mudar naturalmente. E quando os pensamentos mudam, as emoções se alinham, as decisões melhoram e a vida começa a entrar em ordem. Não é mágica, é consequência. Porque no final, sua mente sempre se tornará reflexo daquilo que você decidiu alimentar. Se existe algo que está roubando o controle da mente hoje, não é apenas o medo ou a dúvida, é a distração constante. Provérbios valoriza profundamente a atenção, a concentração e o foco, porque entende que uma mente dispersa nunca constrói uma vida sólida. E no mundo atual, a distração deixou de ser um detalhe. Ela se tornou um estilo de vida. Você começa o dia com uma intenção, mas em poucos minutos já foi puxado para várias direções. Notificações, redes sociais, mensagens, vídeos curtos, informações rápidas. Sua mente não tem tempo para se aprofundar em nada, e isso gera um efeito perigoso. Você perde a capacidade de sustentar um pensamento por tempo suficiente para transformá-lo em ação consistente. Agora, observe algo profundo. Aquilo que você não consegue focar, você não consegue construir. Sem foco, não há profundidade. Sem profundidade, não há crescimento. Provérbios ensina que o sábio é aquele que inclina o coração ao entendimento, ou seja, ele direciona sua atenção de forma intencional.
Ele não permite que qualquer estímulo determine para onde sua mente vai. O problema da distração é que ela não parece perigosa. Ela vem disfarçada de entretenimento, de descanso, de algo leve. Mas, aos poucos, ela fragmenta sua mente. Você começa várias coisas e não termina nenhuma. Tem muitas ideias, mas pouca execução. Sabe o que precisa fazer, mas não consegue manter consistência. E isso gera frustração, porque você sente que poderia estar mais longe. Outro ponto crítico é que a distração enfraquece sua disciplina mental. Quanto mais você se acostuma com estímulos rápidos e fáceis, mais difícil se torna manter foco em tarefas que exigem esforço e concentração. Sua mente passa a rejeitar o que é profundo e buscar apenas o que é imediato. E isso limita completamente o seu potencial de crescimento. Provérbios nos chama para um estilo de vida diferente, intencionalidade. Isso significa escolher onde colocar sua atenção. Significa criar momentos de silêncio, de foco, de direção. Significa dizer não para o excesso, para proteger o essencial. Porque no final, sua vida será construída naquilo que você decidiu focar, não naquilo que apenas passou pela sua mente. A mudança acontece quando você decide retomar o controle da sua atenção. Quando você para de viver reagindo a estímulos externos e começa a direcionar sua mente com propósito. Porque uma mente focada é uma mente poderosa. E quando você aprende a proteger seu foco, você começa a recuperar algo que muitos perderam. A capacidade de construir uma vida com profundidade, consistência e direção. Existe uma confusão muito comum que prende muitas pessoas. Acreditar que tudo o que passa pela mente precisa ser aceito como verdade. Mas Provérbios, ao falar sobre vigilância do coração, revela algo poderoso. Nem todo pensamento merece espaço dentro de você. Pensar é inevitável, mas permitir que qualquer pensamento permaneça, isso é uma escolha. Pensamentos surgem o tempo todo, muitas vezes sem aviso e sem lógica. Alguns são positivos, outros negativos, alguns neutros e outros completamente distorcidos. O problema começa quando você não filtra, quando você aceita automaticamente o que aparece. E sem perceber, começa a dar atenção, força e espaço para pensamentos que não edificam, não ajudam e muitas vezes te sabotam. Agora entenda algo profundo. Um pensamento só ganha poder quando você decide permanecer nele. É a atenção que fortalece, é a repetição que fixa. É o foco que transforma uma ideia passageira em algo dominante. Ou seja, o problema não é o pensamento surgir, é você alimentá-lo sem questionar. E é exatamente aqui que Provérbios chama a vigilância consciente. Muitas pessoas vivem presas em ciclos mentais negativos porque nunca aprenderam a interromper um pensamento. Ele surge, elas acreditam, sentem e reagem. E assim, o ciclo se repete. Mas a verdade é que você pode, sim, escolher não continuar um pensamento. Você pode observar e deixar passar. Você pode confrontar e substituir. Isso é domínio mental. Provérbios valoriza o discernimento exatamente por isso. O sábio não aceita tudo que vem à mente. Ele examina, ele questiona, ele decide o que fica e o que vai embora. Isso exige prática, porque no início parece difícil. Mas com o tempo, você começa a perceber padrões. Começa a identificar pensamentos recorrentes que precisam ser eliminados ou substituídos. Outro ponto importante: pensamentos não controlados moldam emoções. E emoções moldam decisões. Então, quando você permite que um pensamento negativo permaneça, você está abrindo espaço para sentimentos que podem te levar a atitudes erradas. Por isso, agir no nível do pensamento é agir na raiz, antes que o problema se manifeste externamente. A liberdade começa quando você entende que não é obrigado a acreditar em tudo que pensa. Esse é um divisor de águas.
Quando você assume o papel de observador da própria mente, em vez de refém dela, algo muda completamente. Você ganha clareza, controle e direção. E a partir daí, começa a construir uma mente mais leve, mais forte e muito mais alinhada com a vida que deseja viver. Existe uma armadilha silenciosa que impede muitas pessoas de avançar, depender da motivação para agir. Elas esperam sentir vontade, estar inspiradas, estar no clima certo para começar. Mas Provérbios aponta para um caminho completamente diferente. O caminho da constância, da diligência e da disciplina. Porque a verdade é simples. Motivação é instável, mas disciplina constrói resultados. A motivação é emocional. Ela sobe e desce. Em alguns dias, você está cheio de energia. Em outros, completamente desanimado. Se sua vida depende disso, ela será inconsistente. Você começa coisas e não termina. Dá passos e recua. Mas a disciplina mental não funciona assim. Ela não depende do que você sente. Ela depende do que você decidiu fazer, independentemente do seu estado emocional. Provérbios exalta o homem diligente, aquele que faz o que precisa ser feito mesmo quando não sente vontade. Isso revela um princípio profundo. Maturidade não é fazer o que você quer, é fazer o que precisa ser feito. E esse tipo de mentalidade só é possível quando você desenvolve controle sobre seus pensamentos, porque são eles que tentam te convencer a desistir, adiar ou negociar suas decisões. Agora observe algo poderoso. A disciplina começa na mente antes de aparecer nas ações. Antes de levantar cedo, você pensou. Antes de desistir, você pensou. Antes de continuar, você pensou. Ou seja, o campo da decisão é mental. Se você aprende a sustentar pensamentos alinhados com o seu propósito, suas ações passam a seguir esse padrão naturalmente. O problema é que muitas pessoas negociam com a própria mente. Surge um pensamento como, depois eu faço, hoje não precisa, não vai fazer diferença, e elas aceitam. Esse tipo de negociação constante enfraquece a disciplina, porque cada vez que você cede, você treina sua mente a não levar suas próprias decisões a sério. Isso compromete qualquer crescimento. Desenvolver disciplina mental é aprender a sustentar decisões mesmo quando pensamentos contrários aparecem. É ouvir a voz da razão acima da emoção. É manter o foco mesmo quando a vontade desaparece. Isso não é fácil, mas é exatamente isso que separa quem avança de quem permanece no mesmo lugar. A consistência sempre vence a intensidade momentânea. Quando você constrói disciplina mental, algo muda completamente. Você para de depender de sentimentos e passa a viver por princípios, e isso gera estabilidade. Você não começa e para, você continua. Não avança só quando está bem, você avança sempre. E com o tempo, essa constância produz resultados que a motivação sozinha nunca conseguiria gerar. Provérbios declara que aquele que guarda a sua boca protege a sua alma. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa verdade. Ninguém fala sem antes pensar. As palavras são apenas a manifestação visível de pensamentos invisíveis. Ou seja, se você quer mudar o que fala, precisa primeiro transformar o que pensa. A boca revela, mas a mente é a origem. Muitas pessoas tentam controlar apenas as palavras, mas ignoram o fluxo interno que as produz. Elas dizem, preciso falar menos, preciso ser mais calmo, preciso evitar conflitos. Mas continuam alimentando pensamentos de irritação, julgamento, orgulho ou ansiedade. E então, inevitavelmente, isso transborda. Porque o que está cheio dentro de você sempre encontra uma forma de sair. Agora entenda algo profundo. Palavras não apenas revelam, elas também reforçam. Quando você fala algo repetidamente, você fortalece aquele pensamento dentro da sua mente. Se você constantemente reclama, sua mente se torna especialista em encontrar problemas.
Se fala com fé e sabedoria, sua mente começa a se alinhar com essa direção. Ou seja, existe um ciclo entre pensamento e palavra que pode construir ou destruir sua vida. Provérbios alerta sobre o poder destrutivo da língua exatamente por isso. Palavras precipitadas ferem, destroem relações, criam conflitos e geram arrependimento. Mas tudo isso poderia ser evitado se o pensamento fosse filtrado antes. O problema não está apenas no que foi dito, está no que foi permitido crescer internamente até o ponto de não poder mais ser contido. Outro ponto importante é que muitas vezes as pessoas falam sem perceber o impacto do que estão dizendo. Isso acontece porque não desenvolveram consciência mental. Falam no impulso, reagem no calor do momento, expressam tudo o que sentem sem filtro e depois precisam lidar com as consequências. Provérbios chama isso de falta de domínio próprio, uma mente sem vigilância. Controlar a mente nesse contexto é aprender a pausar antes de falar. É criar um espaço entre o pensamento e a palavra. É perguntar: isso que estou prestes a dizer é necessário? Edifica? Vai gerar algo bom? Esse tipo de filtro muda completamente a forma como você se comunica e, consequentemente, a forma como você vive e se relaciona. Quando você alinha sua mente com sabedoria, suas palavras começam a refletir esse alinhamento. E isso transforma tudo. Seus relacionamentos melhoram, seus conflitos diminuem, sua influência cresce, porque palavras têm poder. Mas esse poder só é bem utilizado quando nasce de uma mente governada, disciplinada e cheia de discernimento. Muitas pessoas acreditam que o problema da mente é pensar pouco. Mas, na verdade, hoje, o grande perigo é pensar demais, sem direção. Provérbios valoriza a sabedoria organizada, não uma mente cheia de ideias soltas, porque uma mente sobrecarregada, sem foco, não produz clareza. Ela produz confusão. Você já percebeu como sua mente dificilmente fica em silêncio? Pensamentos sobre o passado, preocupações com o futuro, comparações, dúvidas, decisões, lembranças, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Esse excesso cria uma sensação constante de cansaço mental. E o mais perigoso, você começa a confundir atividade mental com progresso, quando, na verdade, está apenas girando no mesmo lugar. Agora entenda algo profundo. Não é a quantidade de pensamentos que define sua vida, mas a qualidade e a direção deles. Você pode pensar muito e não sair do lugar, ou pode pensar com clareza e avançar com precisão. Provérbios mostra que o sábio não é aquele que acumula ideias, mas aquele que organiza, filtra e direciona seus pensamentos para aquilo que realmente importa. O problema do excesso é que ele paralisa. Quando sua mente está cheia demais, você tem dificuldade de decidir. Analisa demais, pensa demais, duvida demais e age de menos. Isso gera procrastinação, ansiedade e frustração. Você sabe o que precisa fazer, mas não consegue transformar pensamento em ação. E assim, os dias passam sem avanço real. Outro ponto importante é que o excesso de pensamentos muitas vezes vem da falta de foco. Quando você não tem clareza de direção, sua mente tenta considerar todas as possibilidades ao mesmo tempo, e isso gera um ruído interno constante. Provérbios ensina que o homem sábio inclina seu coração ao entendimento, ou seja, ele direciona sua mente para um caminho e não para todos ao mesmo tempo. Controlar a mente nesse nível é aprender a simplificar, é reduzir o excesso e focar no essencial. É escolher poucos pensamentos e aprofundar neles em vez de se perder em muitos. É transformar reflexão em decisão e decisão em ação. Esse processo traz clareza, leveza e produtividade. Quando você organiza sua mente, algo poderoso acontece. Você deixa de viver no caos interno e começa a viver com direção. Seus pensamentos passam a trabalhar a seu favor, não contra você. E pela primeira vez, você sente que não está apenas ocupado pensando,
mas realmente avançando na vida com propósito e consistência. A ansiedade não começa no corpo, ela começa na mente. Provérbios, mesmo sendo um livro antigo, já apontava para essa realidade ao ensinar sobre confiança, descanso e sabedoria no presente. A ansiedade surge quando a mente tenta controlar um futuro que ainda não existe, criando cenários, antecipando problemas e vivendo situações que nunca aconteceram. Perceba como isso funciona. Um pensamento surge. E se der errado? E se eu não conseguir? E se tudo sair diferente do esperado? Esse pensamento, se não for controlado, começa a se expandir. Ele puxa outros pensamentos, cria imagens mentais, ativa emoções e de repente você está sentindo medo de algo que nem aconteceu. Isso é ansiedade em sua essência. Sofrer antecipadamente. Agora, entenda algo profundo. A mente ansiosa sempre tenta prever para se proteger. Ela acredita que, se pensar em todos os cenários possíveis, estará mais preparada. Mas, na prática, isso gera o efeito contrário. Porque quanto mais você pensa sem controle, mais possibilidades negativas surgem. E quanto mais possibilidades, mais insegurança. É um ciclo que se alimenta sozinho. Provérbios ensina um princípio poderoso para quebrar esse ciclo. Confiança e sabedoria no presente. O sábio não ignora o futuro, mas também não vive preso a ele. Ele age hoje com discernimento e entrega o que não pode controlar. Isso não é passividade, é inteligência emocional e espiritual, porque existem coisas que dependem de você e outras que simplesmente não. Outro ponto importante é que a ansiedade cresce em mentes sem direção. Quando você não tem clareza do que fazer agora, sua mente começa a vagar para o futuro. E nesse espaço vazio, ela cria preocupações. Por isso, foco no presente não é apenas uma prática espiritual, é uma estratégia prática para reduzir a ansiedade. Quem está ocupado com o que precisa ser feito hoje, sofre menos com o amanhã. Controlar pensamentos ansiosos não é impedir que eles surjam, mas não permitir que eles dominem. É perceber o pensamento, questionar sua veracidade e trazer a mente de volta para o presente. É dizer, isso ainda não aconteceu. O que eu posso fazer agora? Esse tipo de reposicionamento enfraquece a ansiedade e fortalece o controle mental. Quando você aprende a lidar com a mente dessa forma, algo muda completamente. Você deixa de viver antecipando problemas e começa a viver construindo soluções. A ansiedade perde força e a clareza ganha espaço. E aos poucos você percebe que a paz não vem de ter controle sobre o futuro, mas de ter domínio sobre seus pensamentos no presente. Se existe algo que pode cansar uma pessoa mentalmente, é a repetição de pensamentos negativos. Eles aparecem sem aviso, voltam mesmo depois de você tentar ignorar e, muitas vezes, parecem mais fortes do que qualquer outro tipo de pensamento. Mas, Provérbios, ao falar sobre sabedoria e domínio interno, revela uma verdade poderosa. Persistência não significa poder. Só porque um pensamento insiste, não significa que ele domina. Pensamentos negativos têm uma característica específica. Eles buscam atenção. Quanto mais você luta de forma emocional contra eles, mais força parecem ganhar. Isso acontece porque, de certa forma, você ainda está focando neles. Provérbios ensina que o sábio não apenas reage, ele redireciona. Ou seja, vencer pensamentos negativos não é apenas resistir, é substituir com algo mais forte e mais verdadeiro. Agora entenda algo profundo. Pensamentos negativos geralmente seguem padrões. Eles não são aleatórios. Muitas vezes giram em torno dos mesmos temas: medo, insegurança, comparação, culpa, dúvida. Isso acontece porque existem raízes mais profundas, como crenças que já foram formadas, como vimos anteriormente. E esses pensamentos voltam porque encontram terreno preparado. O erro mais comum é tentar eliminar pensamentos negativos apenas com força de vontade momentânea.
Isso raramente funciona no longo prazo, porque se a fonte continua ativa, os pensamentos continuam surgindo. Provérbios aponta para algo mais eficaz, a construção de uma mente sábia, ou seja, não é apenas sobre remover o negativo, mas fortalecer o positivo com consistência. Outro ponto importante é que pensamentos negativos se alimentam de falta de vigilância. Quando você está distraído, cansado ou emocionalmente vulnerável, eles encontram mais espaço. Por isso, domínio mental também envolve cuidado com o estado interno. Descanso, silêncio, reflexão. Tudo isso fortalece sua capacidade de lidar com esses pensamentos. Controlar esse tipo de pensamento exige prática consciente. É perceber quando ele surge e não aceitar automaticamente. É confrontar. Isso é verdade ou é apenas um padrão? É substituir. Qual pensamento mais sábio pode ocupar esse lugar? Esse processo, repetido ao longo do tempo, começa a enfraquecer os padrões antigos e fortalecer novos caminhos mentais. E aqui está a grande verdade. Pensamentos negativos podem até insistir, mas eles não têm autoridade sobre você, a menos que você permita. Quando você desenvolve consciência, vigilância e substituição intencional, algo muda completamente. Você deixa de ser dominado pela mente e passa a governá-la. E a partir desse ponto, a negatividade perde força e a clareza começa a assumir o controle. Existe um momento na vida em que tudo começa a mudar, não por causa do que acontece fora, mas por causa de uma decisão interna. Você para de aceitar qualquer pensamento e começa a filtrar o que permanece na sua mente. Provérbios chama isso de sabedoria. Não é apenas saber muito, mas saber discernir o que deve ou não ocupar espaço dentro de você. A maioria das pessoas vive no modo automático. Pensamentos surgem e elas simplesmente seguem o fluxo. Não questionam, não analisam, não filtram. E com o tempo, isso cria uma mente desorganizada, vulnerável e facilmente influenciada. Mas o sábio age diferente. Ele observa o que pensa. Ele não entrega o controle da mente para qualquer ideia que aparece. Agora entenda algo profundo. Filtrar pensamentos é assumir o papel de guardião da sua própria mente. É como alguém que protege uma porta. Nem tudo pode entrar. Nem toda ideia é verdadeira. Nem todo pensamento é útil. E quando você começa a exercer esse tipo de controle, você deixa de ser influenciado por qualquer estímulo externo ou interno. Provérbios ensina que o entendimento protege, e isso acontece exatamente nesse nível. Quando você filtra, você evita que pensamentos destrutivos criem raízes. Você corta antes que cresçam. Isso é muito mais eficaz do que tentar lidar com consequências depois. Porque pensamentos pequenos, quando não filtrados, se tornam problemas grandes. Outro ponto importante é que filtrar pensamentos exige consciência e intenção. Não é automático. Você precisa parar, observar e avaliar. Perguntar: esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Isso é verdade ou é apenas uma interpretação distorcida? Esse tipo de questionamento muda completamente a forma como sua mente funciona. No começo, esse processo pode parecer cansativo, porque você não está acostumado a vigiar seus pensamentos. Mas, com o tempo, se torna natural. Você começa a perceber rapidamente o que deve permanecer e o que deve ser descartado. E isso traz uma sensação de controle, clareza e leveza, que antes parecia impossível. Quando você aprende a filtrar o que pensa, algo poderoso acontece. Sua mente deixa de ser um ambiente caótico e passa a ser um ambiente estratégico. E a partir desse ponto, você não apenas pensa, você pensa com propósito. E isso muda tudo, porque agora sua mente trabalha a seu favor e não contra você. Existe algo dentro de você que pode te impulsionar ou te destruir. E esse algo é a sua própria mente. Provérbios mostra que o domínio interno define o destino externo.
Isso significa que o mesmo lugar onde nascem suas ideias, sua visão e sua força, também pode ser o lugar onde surgem suas dúvidas, medos e autossabotagens. A diferença não está na mente em si, mas em como ela está sendo conduzida. Muitas pessoas vivem em conflito interno constante. Querem avançar, mas pensam em desistir. Querem crescer, mas alimentam insegurança. Querem mudar de vida, mas mantêm pensamentos que as prendem ao mesmo lugar. Isso cria uma divisão interna que enfraquece qualquer progresso, porque é impossível construir algo sólido quando sua própria mente está trabalhando contra você. Agora entenda algo profundo. Sua mente sempre trabalha com aquilo que você fornece a ela. Se você alimenta pensamentos de sabedoria, ela se torna uma aliada estratégica. Ela começa a encontrar soluções, organizar ideias, fortalecer decisões. Mas se você permite pensamentos negativos, confusos ou limitantes, ela começa a operar contra você, gerando medo, dúvida e paralisia. Provérbios ensina que o homem sábio constrói sua vida com entendimento, enquanto o tolo a destrói com falta de discernimento. Isso acontece primeiro na mente. Antes de qualquer construção externa, existe uma construção interna. E antes de qualquer destruição visível, houve um colapso interno silencioso. Sua mente é o terreno onde tudo isso começa. O problema é que muitas pessoas não percebem quando sua mente se torna um inimigo, porque isso não acontece de forma óbvia. Começa com pequenos pensamentos: não vai dar certo, não sou capaz, isso é difícil demais. E quando esses pensamentos se repetem, começam a influenciar decisões. Aos poucos, a pessoa começa a evitar, adiar e desistir, sem perceber que está sendo guiada por dentro. Transformar sua mente em aliada exige intencionalidade. É escolher conscientemente o que pensar, o que alimentar e o que rejeitar. É desenvolver uma mentalidade alinhada com crescimento, sabedoria e propósito. Isso não significa ignorar dificuldades, mas enfrentá-las com clareza e direção, em vez de se render a pensamentos limitantes. Quando sua mente se torna sua aliada, algo muda completamente. Você ganha força interna. Mesmo diante de desafios, você não se desmonta. Mesmo diante de dificuldades, você não recua facilmente, porque agora existe coerência entre o que você quer e o que você pensa. E essa coerência cria uma base sólida para crescer, avançar e construir uma vida diferente. Existe uma linha muito fina que separa uma vida bem construída de uma vida cheia de arrependimentos. A capacidade de pensar antes de agir. Provérbios destaca constantemente essa diferença entre o sábio e o tolo. O sábio avalia, pondera, considera consequências. O tolo reage no impulso, movido pelo momento. E essa diferença, embora pareça simples, define destinos completamente distintos ao longo do tempo. O grande problema é que o mundo atual incentiva a reação imediata. Tudo é rápido, instantâneo, urgente. As pessoas são pressionadas a responder, decidir e agir sem tempo para refletir. E nesse ambiente, quem não tem controle mental acaba sendo levado pelo impulso. Fala o que não deveria, decide sem pensar, reage sem avaliar e depois precisa lidar com as consequências. Agora entenda algo profundo. Reagir é fácil, pensar exige esforço. Reagir é automático, pensar é intencional. Reagir vem da emoção, pensar vem do domínio. Por isso, a maioria das pessoas reage, porque não treinou a mente para pausar. E essa falta de pausa é o que gera erros repetidos, conflitos desnecessários e decisões que poderiam ter sido evitadas. Provérbios ensina que o homem prudente vê o mal e se esconde. Ou seja, ele antecipa, ele percebe antes, ele pensa antes. Isso revela um nível de consciência elevado. Não é apenas evitar problemas depois que acontecem, mas impedir que eles aconteçam por meio de reflexão antecipada. Esse é o poder de uma mente treinada.
Outro ponto importante é que a reação geralmente está ligada a emoções intensas. Quando alguém está irritado, ansioso ou pressionado, a tendência é agir sem pensar. E é exatamente nesses momentos que os maiores erros acontecem. Por isso, domínio mental não é apenas pensar bem em momentos tranquilos, é manter clareza mesmo sob pressão. Desenvolver esse tipo de controle exige prática. É aprender a pausar antes de responder. É criar o hábito de refletir antes de decidir. É se perguntar: quais são as consequências disso? Isso está alinhado com o que eu quero construir? Esse tipo de questionamento transforma completamente a forma como você age. Quando você aprende a pensar antes de agir, algo poderoso acontece. Sua vida começa a se tornar mais estável, mais estratégica e muito mais segura. Você reduz erros, evita conflitos e toma decisões mais alinhadas com seu propósito. E com o tempo, isso gera algo valioso. Uma vida construída com sabedoria e não marcada por arrependimentos. Existe uma conexão direta que muitas pessoas ignoram. A desordem que você vê fora é, na maioria das vezes, reflexo da desordem que existe dentro. Provérbios ensina que a sabedoria constrói com estrutura, direção e entendimento. Isso significa que uma vida organizada começa, inevitavelmente, com uma mente organizada. Muitas pessoas tentam colocar ordem na vida, na rotina, nas finanças, nos relacionamentos, mas continuam com a mente cheia de confusão, indecisão e pensamentos desconectados. E isso gera um ciclo frustrante. Até começam bem, mas não conseguem manter consistência. Porque, no fundo, a raiz da desorganização não está no ambiente, está na forma de pensar. Agora entenda algo profundo. Pensamentos desorganizados geram prioridades confusas. Quando você não tem clareza mental, tudo parece importante ao mesmo tempo. Você começa várias coisas, muda de direção com frequência, perde foco e energia. E no final, tem a sensação de estar ocupado, mas não produtivo. Isso é o reflexo direto de uma mente sem estrutura. Provérbios valoriza o planejamento, a prudência e o entendimento exatamente porque eles trazem ordem ao pensamento. O sábio não vive no improviso constante. Ele pensa antes, organiza ideias, define caminhos. Isso não significa rigidez, mas direção. Porque sem direção, qualquer caminho parece válido. E isso gera dispersão. Outro ponto importante é que a desorganização mental aumenta o estresse. Quando sua mente está cheia de pensamentos soltos, pendências, preocupações e decisões não resolvidas, você vive em um estado constante de sobrecarga. Isso cansa, desgasta e reduz sua capacidade de agir com clareza. Por isso, organizar a mente também é cuidar da sua saúde emocional. Controlar pensamentos, nesse nível, é aprender a estruturar o que está dentro de você. É tirar ideias da cabeça e colocá-las em ordem. É definir o que é prioridade e o que não é. É transformar pensamentos soltos em planos claros. Esse processo traz leveza, porque reduz o caos interno e aumenta a sensação de controle. Quando sua mente se organiza, sua vida começa a seguir o mesmo caminho. Suas decisões ficam mais claras, suas ações mais direcionadas, seus resultados mais consistentes. E, aos poucos, você percebe algo poderoso. A ordem externa não é um esforço forçado. Ela se torna consequência natural de uma mente que aprendeu a pensar com clareza, estrutura e propósito. Existe uma verdade simples, mas extremamente poderosa. Sua mente é formada pelo que você consome diariamente. Provérbios alerta sobre a importância de guardar o coração, porque entende que tudo o que entra influencia aquilo que sai. E hoje, mais do que nunca, estamos constantemente consumindo informações, conteúdos, conversas, ambientes. Tudo isso está moldando seus pensamentos, queira você ou não. O problema é que muitas pessoas querem uma mente forte, equilibrada e sábia,
mas continuam se alimentando de conteúdos que geram exatamente o oposto. Passam horas consumindo negatividade, comparação, superficialidade e distração. E depois não entendem por que se sentem confusas, inseguras ou desmotivadas. A mente responde fielmente ao que recebe. Agora entenda algo profundo. Você se torna mentalmente a soma daquilo que mais consome. Se você se expõe constantemente a conteúdos que estimulam medo, sua mente se torna ansiosa. Se consome coisas que geram comparação, sua mente se torna insatisfeita. Mas se consome sabedoria, crescimento e verdade, sua mente começa a se alinhar com esses princípios. Provérbios exalta o valor de ouvir conselhos sábios e evitar caminhos que corrompem o entendimento. Isso revela um princípio essencial. Nem tudo que está disponível deve ser consumido. Existe uma seleção que precisa ser feita, porque aquilo que entra na sua mente hoje vai influenciar suas decisões amanhã. Outro ponto importante é que o consumo não é apenas digital. São as conversas que você participa, as pessoas com quem convive, os ambientes que frequenta. Tudo isso comunica algo para sua mente. E muitas vezes essas influências são silenciosas, mas extremamente poderosas. Elas moldam sua forma de ver o mundo sem que você perceba. Controlar sua mente nesse nível é assumir responsabilidade pelo que você permite entrar. É se perguntar: isso que estou consumindo está fortalecendo minha mente ou enfraquecendo? Está me aproximando da vida que quero ou me afastando? Esse tipo de consciência muda completamente sua relação com o que você absorve diariamente. Quando você começa a consumir de forma intencional, algo poderoso acontece. Seus pensamentos começam a mudar naturalmente. Você não precisa forçar tanto. Sua mente passa a operar com base no que está sendo alimentada. E aos poucos, isso transforma suas decisões, suas atitudes e, consequentemente, toda a sua vida. Em um mundo cheio de ruído, o silêncio se tornou algo raro e, exatamente por isso, extremamente poderoso. Provérbios valoriza o silêncio não como ausência de som, mas como espaço de sabedoria, porque é no silêncio que a mente desacelera, organiza e ganha clareza. Sem esse espaço, seus pensamentos vivem em constante agitação. Muitas pessoas têm medo do silêncio, porque quando tudo se aquieta do lado de fora, elas começam a ouvir o que está dentro. E nem sempre o que encontram é confortável. Pensamentos acumulados, preocupações ignoradas, emoções não resolvidas. Por isso, preferem o barulho constante, distrações, estímulos, entretenimento, qualquer coisa que evite o confronto interno. Agora entenda algo profundo. Uma mente que nunca silencia, nunca se organiza. Se você está o tempo todo consumindo, reagindo e se distraindo, não existe espaço para reflexão. E sem reflexão, não existe crescimento. Provérbios mostra que o sábio é aquele que para, observa e entende antes de agir. E isso só é possível quando existe silêncio. O silêncio funciona como um filtro natural. Quando você se permite parar, começa a perceber o que realmente importa e o que é excesso. Pensamentos se tornam mais claros, decisões se tornam mais conscientes e emoções começam a se equilibrar. É como se, pela primeira vez, sua mente tivesse espaço para respirar. Outro ponto importante é que o silêncio fortalece o autocontrole. Quando você aprende a ficar em silêncio, externamente e internamente, você desenvolve domínio sobre impulsos. Não precisa responder tudo imediatamente. Não precisa reagir a tudo. Você ganha tempo para pensar, e esse tempo é o que permite decisões mais sábias. Provérbios também associa o silêncio à prudência. Quem fala menos, observa mais. Quem observa mais, entende melhor. E quem entende melhor, decide com mais sabedoria. Isso mostra que o silêncio não é passividade, é estratégia.
É uma forma de proteger sua mente contra excesso, confusão e impulsividade. Quando você começa a praticar o silêncio intencionalmente, algo muda profundamente. Sua mente deixa de ser reativa e passa a ser consciente. Você pensa melhor, sente com mais equilíbrio e age com mais clareza. E aos poucos, descobre que muitas respostas que você buscava fora já estavam dentro, apenas esperando um momento de silêncio para aparecer. Uma das maiores provas de maturidade não é saber tudo, nem reagir a tudo. É saber ignorar o que não merece espaço. Provérbios revela que o sábio é seletivo, enquanto o tolo se envolve com tudo. E esse princípio, embora simples, tem um impacto profundo. Aquilo que você decide ignorar é tão importante quanto aquilo que você decide focar. Muitas pessoas vivem mentalmente cansadas, não porque têm muitos problemas reais, mas porque dão atenção a coisas que não deveriam. Opiniões irrelevantes, críticas destrutivas, comparações desnecessárias, conflitos pequenos, tudo isso ocupa espaço na mente. E aos poucos consome energia que poderia estar sendo usada para crescer, construir e avançar. Agora, entenda algo profundo. Sua mente não foi feita para carregar tudo. Ela precisa de seleção. Quando você tenta dar atenção a tudo, perde clareza sobre o que realmente importa. Provérbios mostra que o homem sábio evita caminhos que não agregam. Ele não entra em discussões inúteis, não se prende a provocações e não se distrai com o que não edifica. O problema é que o mundo atual estimula exatamente o oposto. Tudo chama a atenção. Tudo parece urgente, tudo quer uma resposta. E quem não tem controle mental acaba se envolvendo em tudo. Debates desnecessários, conteúdos vazios, situações que não agregam. Isso fragmenta a mente e rouba o foco. Ignorar, nesse contexto, não é fraqueza, é inteligência. É reconhecer que nem tudo merece sua energia. É entender que responder a tudo é perder tempo. É escolher preservar sua paz em vez de provar um ponto. Esse tipo de postura exige segurança interna, porque muitas vezes você vai deixar passar coisas que antes te afetariam. Provérbios ensina que o homem prudente passa adiante e evita o mal. Isso significa que ele não se envolve em tudo que aparece. Ele sabe o que merece sua atenção e o que deve ser deixado de lado. Esse discernimento protege sua mente e mantém sua energia direcionada para o que realmente importa. Quando você aprende a ignorar o que não edifica, algo poderoso acontece. Sua mente fica mais leve, mais focada e muito mais produtiva. Você para de desperdiçar energia com o irrelevante e começa a investir no essencial. E com o tempo, isso cria uma vida mais equilibrada, mais estratégica e muito mais alinhada com aquilo que realmente vale a pena. Existe algo que muitas pessoas gostariam de evitar na vida, mas acabam enfrentando repetidamente: o arrependimento. E, na maioria das vezes, ele não nasce de grandes planos mal executados, mas de decisões impulsivas, aquelas tomadas no calor do momento, sem reflexão. Provérbios alerta que a pressa e a falta de entendimento conduzem ao erro. E esse erro quase sempre começa com um pensamento que não foi controlado. Tudo começa de forma sutil. Um pensamento rápido surge, uma resposta atravessada, uma decisão precipitada, uma escolha baseada apenas na emoção. Se esse pensamento não for filtrado, ele rapidamente se transforma em ação. E o problema é que ações impulsivas são rápidas, mas suas consequências podem durar muito tempo. Agora, entenda algo profundo. O arrependimento é, muitas vezes, o resultado de um momento em que você perdeu o controle da própria mente. Não foi falta de capacidade, nem de conhecimento. Foi falta de domínio naquele instante específico. Isso mostra o quanto é importante treinar a mente para não reagir automaticamente ao primeiro impulso. Provérbios ensina que o homem prudente pensa antes de agir exatamente para evitar esse tipo de situação.
Ele entende que nem toda oportunidade deve ser aproveitada, nem toda emoção deve ser seguida, nem todo pensamento deve ser executado. Existe um filtro entre pensar e agir, e é nesse espaço que a sabedoria atua. O problema é que pensamentos impulsivos geralmente vêm carregados de emoção forte, raiva, ansiedade, desejo, medo. Tudo isso acelera a decisão e reduz a clareza. E quando você age nesse estado, dificilmente avalia as consequências de forma correta. Por isso, muitas decisões impulsivas parecem certas no momento, mas erradas logo depois. Desenvolver controle mental é aprender a desacelerar esse processo. É perceber o impulso e não agir imediatamente. É criar um espaço para pensar, avaliar e decidir com consciência. Esse simples hábito pode evitar erros que levariam dias, meses ou até anos para serem corrigidos. Quando você aprende a dominar seus pensamentos antes que eles se tornem ações, algo poderoso acontece. Sua vida se torna mais estável, mais segura e muito mais alinhada com seus objetivos. Você reduz drasticamente os arrependimentos e começa a construir uma trajetória baseada em decisões conscientes e não em impulsos momentâneos. Mudar de vida não começa com grandes ações, começa com pequenos pensamentos repetidos diariamente. Provérbios revela que a sabedoria não é um evento, mas um caminho contínuo. Isso significa que não é o que você pensa uma vez que transforma sua vida, mas aquilo que você pensa todos os dias, de forma consistente. No início, quando você tenta mudar sua mente, parece difícil. Pensamentos antigos continuam surgindo, padrões antigos ainda aparecem. Mas existe algo poderoso acontecendo nos bastidores. Toda vez que você escolhe um pensamento correto, você está enfraquecendo o antigo e fortalecendo um novo caminho mental. E esse processo, embora silencioso, é extremamente transformador. Agora, entenda algo profundo. Identidade não é algo fixo, ela é construída. E essa construção acontece através da repetição. Quando você pensa de forma consistente em determinada direção, sua mente começa a aceitar aquilo como verdade. E quando se torna verdade para você, deixa de ser esforço e passa a ser natural. Provérbios exalta a constância do sábio exatamente por isso. Ele não vive de momentos isolados de clareza, mas de um padrão contínuo de pensamento e comportamento. E é esse padrão que constrói uma vida sólida. Não é intensidade ocasional, é consistência diária. O problema é que muitas pessoas desistem cedo demais. Elas tentam mudar a forma de pensar por alguns dias, mas quando não veem resultado imediato, voltam aos padrões antigos. Não entendem que estão lidando com um processo de reconstrução interna. E toda reconstrução leva tempo, exige repetição e requer paciência. Desenvolver novos pensamentos é como criar um novo caminho em um terreno. No começo é difícil, pouco natural, mas quanto mais você passa por ele, mais claro ele se torna. Até que, em determinado momento, ele se torna o caminho principal. E o antigo, que antes era automático, começa a desaparecer. Quando seus pensamentos mudam de forma consistente, sua identidade começa a mudar. E quando sua identidade muda, tudo muda junto. Suas decisões, suas atitudes, seus resultados. Você não precisa mais se forçar tanto, porque agora está agindo de acordo com quem você se tornou. E esse é o verdadeiro nível da transformação. Não apenas fazer diferente, mas ser diferente. Muitas pessoas acreditam que decisões erradas vêm apenas de falta de sabedoria ou experiência. Mas Provérbios nos leva a enxergar algo mais profundo. O estado da mente influencia diretamente a qualidade das decisões. E uma mente cansada, sobrecarregada ou esgotada dificilmente consegue pensar com clareza. O cansaço mental não é apenas físico, ele é emocional e psicológico. É o acúmulo de preocupações, excesso de pensamentos, pressão constante, falta de pausa.
Quando sua mente está nesse estado, ela busca o caminho mais fácil, mais rápido, mais confortável. E isso geralmente leva a decisões impulsivas ou mal avaliadas. Agora entenda algo profundo. Quanto mais cansada sua mente está, menor é sua capacidade de discernimento. Você perde paciência para analisar, energia para refletir e clareza para decidir. E nesse cenário, até coisas simples se tornam difíceis. Provérbios ensina que o sábio age com entendimento, mas o entendimento exige uma mente saudável e descansada. O problema é que muitas pessoas ignoram esse fator. Continuam tomando decisões importantes quando estão emocionalmente esgotadas, mentalmente saturadas ou fisicamente cansadas, e depois não entendem por que erraram. Não foi falta de capacidade, foi falta de condição mental adequada para decidir. Provérbios valoriza o equilíbrio, a prudência e o ritmo correto da vida. Isso inclui saber a hora de parar. O descanso não é perda de tempo, é preparação. Uma mente descansada enxerga melhor, decide melhor e reage com mais equilíbrio. Já uma mente exausta tende a complicar, exagerar e se precipitar. Controlar sua mente também envolve cuidar dela. É saber quando desacelerar, quando se afastar do excesso, quando silenciar. É entender que produtividade não é fazer tudo o tempo todo, mas fazer as coisas certas com clareza. E essa clareza só existe quando sua mente está em um estado saudável. Quando você aprende a respeitar seus limites mentais, algo muda completamente. Suas decisões se tornam mais precisas, seus pensamentos mais organizados e suas emoções mais equilibradas. E isso impacta diretamente sua vida, porque decisões melhores constroem caminhos melhores. E tudo começa com algo simples, mas poderoso, uma mente descansada e consciente. Existe um perigo silencioso que afeta muitas pessoas: confiar excessivamente na própria percepção, sem buscar orientação. Provérbios é direto ao mostrar que na multidão de conselhos há segurança. Isso revela algo profundo. Sua mente, por mais inteligente que seja, pode falhar, distorcer e interpretar errado. E é exatamente aí que o conselho certo se torna proteção. Muitas decisões erradas não acontecem por falta de capacidade, mas por falta de perspectiva. Quando você pensa sozinho, vê apenas um lado da situação. Mas quando ouve alguém sábio, ganha uma visão mais ampla. Provérbios valoriza isso porque entende que o ser humano tem pontos cegos, áreas onde não consegue enxergar com clareza. Agora entenda algo importante. Buscar conselho não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. É reconhecer que você não sabe tudo e que pode aprender com a experiência de outros. O tolo rejeita a orientação porque acredita que já sabe. O sábio busca orientação porque quer evitar erros desnecessários. Outro ponto profundo é que conselhos certos corrigem pensamentos errados. Muitas vezes você está preso em uma forma de pensar que parece lógica, mas está distorcida. E uma palavra externa, bem direcionada, pode reorganizar completamente sua mente. Pode trazer clareza onde havia confusão e direção onde havia dúvida. O problema é que nem todo conselho é bom. Por isso, Provérbios também ensina a escolher bem quem você ouve. Pessoas sem sabedoria podem reforçar erros em vez de corrigir. Então não se trata apenas de ouvir, mas de ouvir as fontes certas. Pessoas que têm discernimento, experiência e princípios sólidos. Além disso, buscar conselho também protege contra decisões impulsivas. Quando você compartilha o que está pensando, cria um espaço entre o impulso e a ação. E esse espaço permite reflexão, ajuste e alinhamento. Muitas decisões erradas poderiam ser evitadas se fossem compartilhadas antes de serem executadas. Quando você incorpora esse princípio, algo muda completamente. Sua mente deixa de operar isolada e passa a ser fortalecida por sabedoria externa. Você erra menos, decide melhor e cresce mais rápido.
porque agora, além do seu próprio entendimento, você conta com direção, correção e proteção. E isso faz toda a diferença na construção da sua vida. Existe um tipo de pensamento que impede o crescimento sem que a pessoa perceba: o orgulho. Provérbios alerta repetidamente sobre isso, mostrando que o orgulho precede a queda. Mas essa queda não começa externamente, ela começa na mente. Quando alguém se fecha para aprender, corrigir ou ouvir, sua visão se torna limitada, mesmo que ela acredite estar certa. O orgulho é perigoso porque ele distorce a percepção. A pessoa passa a confiar excessivamente na própria opinião, rejeita a correção e evita questionar a si mesma. E, nesse estado, a mente deixa de evoluir, porque crescimento exige ajuste e ajuste exige humildade. Sem isso, a pessoa continua pensando da mesma forma e vivendo os mesmos resultados. Agora, entenda algo profundo. O orgulho não se apresenta como algo negativo. Ele muitas vezes se disfarça de autoconfiança, de convicção forte, de "eu sei o que estou fazendo". Mas a diferença está na abertura. A autoconfiança saudável aprende, ouve e ajusta. O orgulho resiste, ignora e insiste, mesmo quando está errado. Provérbios exalta a sabedoria como luz exatamente porque ela ilumina aquilo que o orgulho tenta esconder. O sábio reconhece que pode melhorar, que pode aprender mais, que pode corrigir rotas, e isso mantém sua mente em constante crescimento. Já o orgulhoso trava esse processo, porque acredita que já chegou ao ponto necessário. Outro ponto importante é que o orgulho impede a pessoa de ver seus próprios erros, e quando você não vê o erro, você não corrige. E quando não corrige, repete. Isso cria ciclos que se prolongam por anos, não por falta de oportunidade, mas por falta de ajuste interno. E tudo isso começa com um pensamento que não aceita ser questionado. Desenvolver uma mente sábia, portanto, exige humildade consciente. É olhar para si mesmo e perguntar: será que estou certo mesmo? O que posso aprender aqui? Existe uma forma melhor de pensar sobre isso? Esse tipo de questionamento abre espaço para crescimento e impede que o orgulho limite sua visão. Quando você substitui pensamentos de orgulho por pensamentos de sabedoria, algo poderoso acontece. Sua mente se expande. Você começa a enxergar mais, entender melhor e decidir com mais clareza. E aos poucos, percebe que a verdadeira força não está em sempre estar certo, mas em estar sempre disposto a aprender e evoluir. Nunca houve tanto acesso à informação como hoje. Você pode aprender praticamente qualquer coisa em poucos minutos. Mas ainda assim, muitas pessoas continuam estagnadas. Por quê? Porque Provérbios já ensinava algo essencial. Não é o acúmulo de conhecimento que transforma a vida, é a aplicação com direção. Muitas mentes estão cheias de ideias, conceitos, aprendizados, mas vazias de execução. Sabem muito, mas fazem pouco. E isso gera uma falsa sensação de progresso. A pessoa sente que está evoluindo porque está aprendendo, mas na prática, sua vida continua no mesmo lugar. Isso acontece quando falta direção. Agora entenda algo profundo. Informação sem direção gera confusão. Quando você consome muito, mas não define um caminho, sua mente tenta processar tudo ao mesmo tempo. Isso gera sobrecarga, indecisão e falta de foco. Provérbios ensina que o sábio direciona seus passos. Ele não apenas acumula conhecimento, ele aplica com propósito. Outro ponto importante é que informação demais pode até paralisar. Quanto mais você sabe, mais opções aparecem. E quanto mais opções, mais difícil decidir. Isso cria um ciclo onde você aprende, mas não age. Pensa, mas não executa. E com o tempo, isso gera frustração, porque você sabe que poderia estar mais longe. A direção resolve esse problema. Quando você define um caminho, sua mente começa a filtrar automaticamente o que é relevante e o que não é.
Você para de tentar abraçar tudo e começa a focar no que realmente importa. Isso traz clareza, leveza e, principalmente, ação. Provérbios valoriza a sabedoria prática, aquela que se transforma em atitude. Não basta ouvir, é preciso aplicar. Não basta entender, é preciso viver. E isso só acontece quando existe direção clara. Porque direção transforma conhecimento em movimento. Quando você alinha sua mente com um propósito claro, algo muda completamente. Você deixa de ser um acumulador de informações e passa a ser um construtor de resultados. Seus pensamentos se tornam mais objetivos, suas ações mais consistentes e sua vida começa a avançar de forma real. Porque no final, não é o quanto você sabe que define sua vida, é o quanto você aplica com direção. Muitas pessoas buscam paz, mas procuram no lugar errado. Tentam encontrar tranquilidade nas circunstâncias, nas conquistas, nas pessoas. Mas Provérbios revela algo mais profundo. A paz verdadeira não vem de fora. Ela nasce dentro, a partir de uma mente alinhada com a sabedoria. Ou seja, não é o que acontece ao seu redor que define sua paz, mas como sua mente interpreta e responde a isso. Uma mente desorganizada, cheia de pensamentos conflitantes, nunca encontra descanso. Mesmo quando tudo está aparentemente bem, existe inquietação interna. Isso acontece porque pensamentos desalinhados geram tensão constante. Dúvidas, medos, comparações e inseguranças criam um ruído que impede a mente de se aquietar. Agora entenda algo profundo. Paz não é ausência de problemas, é presença de ordem interna. Você pode estar enfrentando desafios e ainda assim manter tranquilidade se sua mente estiver alinhada. Provérbios mostra que o sábio vive com equilíbrio porque seus pensamentos são firmes, direcionados e baseados em entendimento. O problema é que muitas pessoas tentam resolver a inquietação mudando o exterior, sem perceber que o conflito está dentro. Mudam de ambiente, de rotina, de objetivos, mas levam a mesma mente com elas. E, inevitavelmente, a inquietação volta, porque a raiz não foi tratada. Pensamentos alinhados com a sabedoria trazem clareza, e clareza reduz ansiedade, diminui confusão e fortalece decisões. Quando você sabe o que pensa, por que pensa e para onde está indo, sua mente encontra estabilidade, e essa estabilidade gera paz, mesmo em meio a cenários desafiadores. Outro ponto importante é que a paz também está ligada à coerência interna. Quando seus pensamentos, suas decisões e suas ações estão alinhados, você vive com integridade. Não existe conflito interno, não existe divisão. E isso traz uma leveza que não depende de fatores externos. Quando você desenvolve uma mente alinhada com a sabedoria, algo poderoso acontece. Você deixa de viver reagindo ao caos e começa a viver com equilíbrio. A paz deixa de ser algo distante e passa a ser uma realidade constante. Não porque tudo está perfeito, mas porque sua mente aprendeu a permanecer firme, clara e estável em qualquer situação. Muitas pessoas começam a trabalhar a mente esperando uma mudança rápida, quase imediata. Pensam que basta um momento de decisão, uma experiência forte ou um dia de motivação, e tudo estará resolvido. Mas Provérbios revela algo muito mais profundo. A sabedoria não é um evento, é um caminho. E controlar a mente não acontece de uma vez, acontece todos os dias. A verdade é simples, sua mente é influenciada diariamente. Pensamentos surgem, emoções aparecem, situações acontecem. E a cada dia você é desafiado a manter o controle. Isso significa que não existe um ponto final onde você resolve tudo de uma vez. Existe um processo contínuo de vigilância, ajuste e crescimento. Agora, entenda algo libertador. Não é sobre perfeição, é sobre constância. Você não precisa acertar sempre, mas precisa continuar. Haverá dias mais difíceis, momentos de distração, falhas no controle. Mas o que define sua transformação não é a ausência de erros,
é a decisão de retomar o controle sempre que necessário. Provérbios mostra que o sábio vive de prática contínua. Ele aprende, aplica, ajusta e segue. Esse ciclo constante é o que constrói uma mente forte. Já quem busca mudança rápida, sem processo, tende a desistir quando percebe que exige esforço diário. E assim, volta aos padrões antigos. Outro ponto importante é que a repetição diária fortalece sua mente. Cada vez que você escolhe pensar corretamente, filtrar melhor ou agir com sabedoria, você está fortalecendo um padrão. E com o tempo, esse padrão se torna mais natural. O que antes exigia esforço passa a acontecer com mais facilidade. Controlar a mente diariamente também significa estar atento aos pequenos detalhes, pequenos pensamentos, pequenas decisões, pequenas escolhas. Porque são esses detalhes que, acumulados, constroem grandes resultados. Não são apenas os grandes momentos que definem sua vida, mas o que você faz todos os dias. Quando você entende que esse processo é diário, algo muda completamente. Você deixa de buscar soluções rápidas e passa a construir uma transformação real. E essa transformação é sólida, consistente e duradoura, porque foi construída com prática, disciplina e consciência ao longo do tempo. Depois de tudo que foi construído até aqui, existe uma verdade que se torna impossível ignorar. Sua vida nunca esteve fora de controle. Ela sempre esteve sob o controle da sua mente. Provérbios aponta do começo ao fim que a sabedoria começa dentro e se manifesta fora. Isso significa que governar sua mente não é apenas uma parte da mudança. É a base de tudo. Muitas pessoas passam anos tentando organizar a vida externamente. Finanças, relacionamentos, rotina, decisões, mas continuam enfrentando os mesmos ciclos. E isso acontece porque a raiz permanece intocada. Sem governo interno, qualquer tentativa externa se torna instável. Mas quando a mente é alinhada, o resto começa a se ajustar naturalmente. Agora entenda algo profundo. Governar a mente não é eliminar pensamentos, mas liderá-los. É decidir o que permanece, o que cresce e o que deve ser descartado. É assumir responsabilidade pelo seu mundo interno. E esse tipo de postura muda completamente a forma como você vive, porque agora você não é mais levado, você conduz. Provérbios mostra que o homem que domina a si mesmo é mais forte do que aquele que conquista cidades. Isso revela o nível desse princípio. Não estamos falando de algo superficial, mas de um domínio que impacta todas as áreas da vida. Porque tudo, absolutamente tudo, passa primeiro pela mente. Outro ponto essencial é que governar a mente traz liberdade. Você deixa de ser refém de emoções, impulsos, pensamentos negativos e influências externas. Passa a viver com consciência, direção e propósito. E isso cria uma estabilidade que não depende de circunstâncias. Você permanece firme, mesmo quando tudo ao redor muda. Esse governo também traz clareza. Suas decisões se tornam mais assertivas, suas ações mais alinhadas e seus resultados mais consistentes. Você para de viver no automático e começa a viver com intenção. Cada escolha passa a ter propósito, cada passo passa a ter direção. E é aqui que tudo se conecta. Quando você governa sua mente, você governa suas emoções. Quando governa suas emoções, governa suas decisões. Quando governa suas decisões, governa suas ações. E quando governa suas ações, você governa sua vida.